Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua vida. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra do Senhor, para adorarmos ao Senhor juntos. Então agora, chame a sua família, chame os familiares para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos a palavra de Deus. Deus é muito bom, Deus é bom demais. O Salmo 100 diz: celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então vamos entrar nos átrios do Senhor com alegria, com festa. Desde já eu peço para você aí, já vai mandando o WhatsApp aí para o seu grupo, para os seus amigos. Esta palavra de hoje, ela é tremenda, você não pode perder de forma alguma. Então chame os seus familiares aí e vamos adorar ao Senhor. Vamos agora ter um tempo de adoração, vamos glorificar ao Senhor neste domingo de manhã. Que Deus abençoe a sua vida e encha o seu coração com a presença do Espírito Santo. A graça e paz, povo de Deus, estamos aqui juntos. Eu convido a você juntos a louvar a Deus, adorar a Deus com essa canção, que Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o pão vivo, Ele vivo está. Vamos declarar isso, dizendo através dessa canção, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Vamos lá. Seja exaltado, Senhor Deus, te louvamos, Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande, Ele é Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia, tu vivo está, Jesus. Obrigado, Deus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz. Aleluia, Ele é o Todo-Poderoso, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh.
Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia. Nos rendemos a Ti, Senhor Deus, com todo o nosso coração, Jesus. Nos rendemos ao Teu amor, Deus, totalmente, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, Senhor. Aleluia. Queremos declarar, Senhor, também que Tu és bom, Senhor, o tempo todo, Senhor. Apesar, Senhor Deus, dessas circunstâncias, Deus, que estamos enfrentando, Senhor, o Senhor tem sido misericordioso nas nossas vidas, Senhor Deus. O Senhor tem cuidado, Senhor, de tudo, de cada detalhe, Senhor Deus. O Senhor não tem deixado, Senhor, que Teu povo pereça, Senhor Deus. Graças Te damos, Jesus. Receba, Deus, a nossa adoração, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Tu és adorado, Jesus. Tu és bom, Senhor, o tempo todo. Cantemos assim. Oh, lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo Seus caminhos. Oh, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. O que posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Você pode declarar isso nessa manhã. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está, o Teu amor é imenso, é infinito, sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja. Oh, Tu és bom, Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, e Teu amor é pra sempre. Oh, lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo Seus caminhos. Posso Te dar por tudo que Tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo Tu és bom. Tu continua sendo bom, Deus. Oh, Teu amor é pra sempre. O que posso Te dar, Senhor? Cante isso. O que posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou, me curou.
Deus. Somos gratos ao Teu amor, Jesus. Gratos pelo Teu amor naquela cruz, Jesus. Porque, Senhor Deus, somos comprados pelo Teu sangue, Jesus. Porque somos livres, Senhor Deus, o Teu sangue nos faz livres. Nos faz livres, Senhor Deus, totalmente, Senhor Deus. E somos, Pai, livres para Te adorar, Senhor Deus. Nós possamos, Senhor, levantar as nossas mãos a Ti, Senhor. E reconhecer que só Tu és Deus sobre nossas vidas, Senhor Deus, sobre nossas famílias, Senhor Deus, sobre nossas casas. Ah, Deus, tão grande é o Teu amor, Deus. Oh, o que posso Te dar, Senhor? O que posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. O que posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Senhor Deus. Teu amor é pra sempre. Oh, aleluia, Jesus. Graças Te damos, Jesus. Aleluia. Tu conheces, Deus, o nosso coração, Deus. Nós Te buscamos a Ti, Senhor Deus. Que seja o desejo do nosso coração, Jesus. Queremos estar mais perto de Ti, Senhor Deus, nesses dias tão difíceis. Que viemos buscar, Senhor Deus, Pai, refúgio em Ti, Senhor Deus. Que viemos buscar, Senhor Deus, a estar mais perto de Ti, Senhor Deus, a buscar ter mais intimidade contigo, Deus. Que seja o desejo do nosso coração, Deus, o desejo, Senhor Deus, do Teu povo, Senhor Deus, da Tua igreja, Senhor Deus. Oh, Senhor. Eu Te busco, Senhor, com todo o meu coração. Jesus, Jesus, oh. Eu Te busco, Senhor, com todo o meu coração. Oh, do que adianta, Deus? Do que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todo se eu não estiver perto de Ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de Tuas mãos. Só quero Tuas bênçãos se eu tiver Tua presença dentro de mim. Te ouvir, Te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu Te buscar. Oh, é impossível estar perto de Ti, Senhor, e não ter as Tuas bênçãos, Deus. E Tuas bênçãos não, não.
adianta ter, Senhor Deus? Do que adianta ter as riquezas deste mundo? Vou ser honrado por todo o céu, não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto e tuas bênçãos eu não ter, Deus. Bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Agora eu quero tocar teu rosto. Eu quero ver, Senhor, tu cumprirás o Sim, Deus. desejo do meu coração. Vem, Senhor, cumprir o desejo do nosso coração, Deus. Oh, é impossível, Deus. É impossível, Senhor Deus, Pai, estar perto de Ti e não ter as Tuas bênçãos, Senhor Deus. Bênçãos não Oh, ter. não, oh, Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Oh, aleluia. Como é bom adorarmos a Deus, como é bom cantarmos louvores ao nosso Deus. A adoração, ela quebra cadeias, a adoração traz a alegria no nosso coração, restaura o nosso vigor e traz a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Amém, glória a Deus por isso. Eu gostaria de orarmos nesse momento antes de ouvirmos a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para os nossos corações neste dia, nesta manhã, a porção que o Senhor tem. Então, se ainda os seus familiares não chegou, chame rapidinho, chame, porque a presença do Espírito Santo, a palavra de Deus vai encher ainda mais aí a sua casa. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, Senhor, que a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, que a Tua presença encha, Senhor, os nossos corações. Cada lar, Senhor, que está ouvindo, Pai, a Tua palavra, Senhor, nesse momento, que está acessando, Senhor, a internet, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para falar aos nossos corações, para tratar
com cada um de nós, Senhor, através da Tua palavra. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. E desde já, vai abençoando, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, de todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique em casa talvez seja uma frase que ficará na mente e na história da humanidade. Fique em casa é algo que com certeza vai marcar gerações e gerações. Li a apostila, vinho novo em odres novos, e eu vi o comentário da esposa do pastor que tinha escrito essa apostila, esse livro, e ela dizia que precisamos ser como Jael, que ao permanecer no lar em tempo de guerra, recebeu em suas mãos vitórias. Estamos em tempo de guerra, estamos em tempo de crise. E esse ficar em casa, nós precisamos ter a consciência de que como estamos ficando, o que nós estamos fazendo. A palavra de Deus, ela cita que ela cravou a estaca na mentalidade de um principado, trazendo libertação para a sua cidade e, consequentemente, para a nação de Israel. Precisamos não ficar de casa, romper as barreiras no reino espiritual, colocar para fora todo principado, toda potestade que tem escravizado a vida de muitos. Ela cita o livro de Juízes, capítulo 4, versículo 21 e 22, quando então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e levou um martelo. Chegou-se de mansinho, a palavra de Deus diz que ela foi de mansinho a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, pois ele estava num profundo sono e muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: Vem, mostrar-te-ei o homem a quem procuras. Ele entrou na tenda e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Para quem não sabe, Sísera era o comandante do exército do rei Jabim, rei de Canaã, que oprimia o povo de Israel. Isso a gente pode ler no livro de Juízes. Sabemos que temos uma grande luta a vencer. E nós não sabemos como vai ser e até o tempo que isso vai durar. Tanto na área financeira, na área da saúde, na área familiar, na área espiritual e outras. Grandes batalhas espirituais, cura, libertação e outras ameaçam em casa. De repente a sua casa ameaça, pode ser uma dessas. Se cada um fizer o seu papel de esposa, de mãe, de marido, de pai, de filho, trará com certeza o equilíbrio na família e na sociedade nesse tempo. Precisamos ser cristãos valentes, com autoridade nesta batalha, sempre mantendo o cuidado de colocar em prática as verdades reveladas de Deus em nossa vida e em nosso lar. Enquanto nós estamos em casa, pode ter certeza, é tempo de fazermos isso. O apóstolo Paulo deixou claro, escrevendo para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, que ele diz que uma das principais evidências dos últimos dias é que serão tempos difíceis, tempos penosos. Ele escreve isso. E será que nós estamos vivendo esse tempos difíceis, tempos penosos? Ele escreve, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens são amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus.
tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Esse perfil do homem dos últimos dias é principalmente o resultado, veja bem, da desintegração familiar, que vem sendo atacada por um grupo que não tem temor a Deus, tentando destruir o que Deus instituiu através de um sistema maligno e inconsequente. Pessoas deformadas na alma que construíram uma história de relacionamento e relacionamentos destruídos. A falência do casamento, a falência da família tem deixado imensurável saldo negativo e exaurido a capacidade moral e emocional de toda uma geração. Pessoas exploradas, abandonadas, abusadas, traídas, frustradas, desprotegidas, machucadas, amaldiçoadas, que se tornaram vítimas dessa profecia escatológica. E de repente, isso você está vivendo na sua família, no seu lar, na sua casa. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos de posteridades, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Timóteo capítulo 1, aliás, capítulo 4, do versículo 1 até o 2. Ele diz, são mentes obscurecidas, como diz o apóstolo na carta de Efésios, mentes obscurecidas, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Na mesma intensidade, no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele descortina de uma forma maravilhosa a tarefa da igreja de pregar o evangelho. É tempo de pregar o evangelho. Estamos em casa e o que nós estamos fazendo? Em discipular as nações, tornando-se ainda mais o evangelho de Deus indo nas casas. Mas as nações estão tornando-se ainda mais deficientes nessa área. Aonde está a igreja? Aonde está o povo de Deus? São tempos cada vez mais difíceis, tempos penosos. Assim sendo, a grande chave é saber confrontar nesse tempo penoso, com o penoso trabalho que cada um está fazendo, e o penoso trabalho que o Senhor Jesus, ele fez e o Espírito Santo tem feito e está fazendo. Conforme o livro de Isaías 53 também nos diz, ele levará o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa palavra, se quisermos agradar a Deus, é necessário sacudir o pó da religiosidade. Novamente, se quisermos agradar a Deus, é necessário sacudirmos o pó da religiosidade e nos convertermos a uma fé sábia, capaz de traduzir o sacrifício de Jesus numa dimensão que supere a multiplicação da iniquidade nos lares e no mundo. Precisamos ser sábios. Como fazer? De que forma fazer? Talvez este fique em casa é a oportunidade que Deus tem dado a muitos para restaurarem o que foi destruído ou aquilo que foi perdido. Novamente,
Talvez o fique em casa é a oportunidade de Deus para restaurar aquilo que foi destruído ou aquilo que foi perdido. De repente a família, o casamento, a comunhão, a presença de Deus na sua casa, na sua vida, eu não sei. Há uma estatística, há uma preocupação. Nós ouvimos do nosso presidente da República esses dias a preocupação de ficar em casas. Está acontecendo o quê? Agressões familiares, mulheres estão sendo cada vez mais agredidas. O que se perdeu dentro de casa? É tempo de vivermos em família. Nosso tema de hoje vem de encontro com o que estamos vivendo nesse tempo. E eu quero falar nesta manhã, viva pelo propósito e não pela necessidade. Mais uma vez, viva pelo propósito e não pela necessidade. É isso que nós vamos falar nesta manhã. Como você tem vivido nesse tempo? Como você tem vivido nesse tempo? O mau costume dos homens sempre foi viver e se mover pela necessidade e não pelo propósito. E esse é o mau costume. Só corremos atrás das necessidades. Buscamos a Deus só pelas necessidades. Lembramos que Deus existe quando estamos passando por necessidades. Esse é o mal de uma geração, de uma humanidade inteira. Todos nós passamos por necessidades. E nós precisamos enfrentar escolhas. Cada um de nós. Sempre passamos por enfrentar escolhas. E quantas escolhas nós já fizemos? De repente, boas escolhas, excelentes escolhas, mas também, de repente, má escolhas. Todos nós passamos por isso. Duas delas, por sinal, muito importante. Duas escolhas. Ou vivemos pelo propósito, ou vivemos pela necessidade. E muitas vezes muitos escolhem, a maioria da humanidade escolhe viver pela necessidade e não por propósito. Viver por propósito é essencial. Precisamos saber que sempre o que o Senhor Deus nos mostra, um propósito, ou todas as vezes que Deus nos mostra um propósito, aparece uma necessidade. Todas as vezes Deus coloca um propósito na nossa vida, vai aparecer uma necessidade. Isso, com certeza, está ligado. Aí é que vem a escolha. Se escolhemos a necessidade, pode ter certeza, ela nos afastará do propósito que Deus tem para nós. Mas se escolhermos o propósito de Deus, Ele suprirá as nossas necessidades. Ele suprirá a sua necessidade. E o que você tem escolhido? Quero repetir novamente. Quando nós escolhemos as necessidades, a maioria das vezes, ela nos faz distanciar, separar do propósito. Mas quando nós escolhemos o propósito de Deus, Ele supre as necessidades. Quero falar, começando sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. E também eu quero falar sobre Saul, o rei Saul, um homem que foi rejeitado por Deus. Os dois escolheram, cada um caminho. Davi escolheu andar e viver pelo propósito de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. O que o livro de Atos ele escreve falando sobre Davi. Ele diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo
o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Novamente, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Ele fará o que for da minha vontade. Eu quero também fazer mais uma pergunta. Qual a vontade de Deus? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual a vontade de Deus? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você que está me ouvindo agora em casa, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é líder de família, você que é avô, qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito de Deus? Por que Saul, ele foi rejeitado por Deus? Às vezes nós pensamos, Deus não rejeita ninguém. Mas a palavra de Deus diz que Saul, ele foi rejeitado por Deus, rejeitado como rei. Quando se vive pela necessidade. Vamos começar com Saul, que viveu pela necessidade. E qual a consequência? A vida de quem vive pela necessidade. O que significa necessidade no dicionário? Característica ou particularidade do que é necessário, essencial. Aquilo que se consegue evitar. Inevitável. Comer é uma necessidade, sim. Beber é uma necessidade. O que não pode pôr à parte, imprescindível. Cada um de nós precisamos, sim, buscar a nossa necessidade. Mas também o dicionário diz que necessidade é conveniente, conveniência. Muitas vezes aquilo que é bom para nós. Aquilo que é bom. E nós corremos atrás de coisas que não são necessidades. Quero falar um pouco do rei Saul, que escolheu viver pela necessidade e não pelo propósito que Deus tinha para a vida dele. Saul começou o reinado escutando de Deus que ele era o escolhido de Deus. Escutando que Deus era com ele. Olha, Saul, eu sou contigo. Porque Deus, ele não rejeita ninguém. Mas ele terminou escutando que Deus o tinha rejeitado. E Deus rejeitou Saul, homem que tinha se mostrado tão humilde ao ponto de se achar indigno do trono. Agora, havia até construído um monumento em sua própria honra. O rei Saul não soube aproveitar as oportunidades que teve. Ele perdeu a comunhão com Deus, violou os mandamentos divinos, tornou-se uma pessoa rebelde. Saul se revelou através da sua impaciência. No contexto da batalha dos israelitas contra os filisteus, a sequência de sua vida revelou, ou a inconsequência, eu diria isso, revelou seu fim melancólico. Ele se deixou dominar pelo ódio, pelos ciúmes, se tornou uma pessoa completamente descontrolada. O auge de sua desorientação pôde ser notada na ocasião em que ele consultou até uma feiticeira na intenção de falar com o profeta Samuel, que já havia morrido. Que coisa terrível. Por fim, é muito triste dizer e decepcionante que um rei como Saul acabou morrendo ao se atirar contra a sua própria espada.
Sem falar da perseguição contra Davi, com ciúmes da popularidade e do medo de perder o trono. Não podemos vendar os nossos olhos nesse tempo. E eu quero dizer, não podemos vendar os nossos olhos nesse tempo de crise. Mas quantos líderes de nossa nação têm vivido assim, mentindo, enganando pessoas com falsas estatísticas, colocando medo, temor, perseguindo outros. Quantas pessoas têm escolhido viver pela necessidade barata e fútil, violando a promessa do matrimônio, abandonando a família, rejeitando filhos, cônjuges, por escolherem uma necessidade própria, um desejo próprio, sem pensar nas consequências. Não podemos fechar os olhos ao que nós estamos vivendo. Uma geração ingrata, uma geração corrupta. Cuidado com as escolhas, elas podem gerar morte. Deus está dando oportunidade de você que está me ouvindo, de mim, de todos nós, do Brasil e do mundo, ficar em casa para restaurar o que está sendo destruído, aquilo que se perdeu na sua casa, na sua família, na sua vida. Fique em casa, não por necessidade, mas por um propósito ainda maior. Transforme essa necessidade num propósito de Deus para a sua vida. O que foi destruído, o que está sendo destruído, veja como uma oportunidade que Deus está nos dando. Uma oportunidade que Deus está dando para essa geração. Uma geração que virou as costas para Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que pode todas as coisas. Mas não pense que isso vai durar muito tempo. O fim está acabando. Novamente, o fim está próximo. E o que valeu? Correr atrás das necessidades, da ambição do poder, da ambição de ter. E muitos estão perdendo tudo. Mas antes de perder tudo financeiramente, já perderam muito tempo a família, os filhos, por causa de um desejo, de necessidade, de querer mais, querer prazer, um prazer fútil, um prazer desnecessário. Novamente, eu digo, violando a promessa do matrimônio, da família. Quantos pais, quantas mães têm abandonado filhos? Quantos filhos têm abandonado o lar e desrespeitando pais? É tempo de voltar. A oportunidade que Deus está dando é hoje. Transforme o caos, a necessidade que você está vivendo, num propósito de Deus para a sua vida. Porque o que Deus tem para nós, a eternidade, é muito mais do que nós imaginamos. Agora, eu quero falar quando se vive pelo propósito. Falei quando se vive pela necessidade. Agora, quando se vive pelo propósito. Qual o significado de propósito? Grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. Desígnio, aquilo que se busca atingir. Objetivo, resolução, prudência. Sim, prudência. Um dos sinônimos de propósito é objetivo e prudência. Novamente, um dos sinônimos de propósito é objetivo e prudência. Quais têm sido os nossos objetivos nesta vida? Temos andado com prudência? Novamente, temos andado e vivido com prudência?
Quando se vive pelo propósito, a gente vive numa segurança. E pelo propósito de Deus, vivemos numa segurança, numa garantia, numa certeza de que tudo vai dar certo. Olha o que Deus fala a Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Temos feito tudo o que é da vontade de Deus? Que palavra maravilhosa! Que palavra abençoadora! Que coisa tremenda! Ele fará o que for da minha vontade. O homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem cheio de falhas, sim, e de pecados, sim, mas ele temia Deus, porque Deus escolheu Davi. Sendo um homem pecador, sendo um homem cheio de falhas. Por quê? Deus escolheu Davi porque Deus olha para o coração e não para a aparência física. Novamente, Deus olha para o coração e não para a aparência física. 1 Samuel 16, versículo 7 diz justamente isso. E muitas vezes as pessoas estão escolhendo, trocando o propósito de Deus por aparência física. A necessidade de ter um corpo bonito para aparecer, a necessidade de ser mais bonito ou ter um corpo transformado, belo, onde todo mundo fala, não tem gordura nem de um lado nem do outro. Mas e o coração? Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Aonde está o teu coração? Deus olha para o coração e não para a aparência física. Davi foi o mais famoso rei de Israel. Isso está descrito em 1 Samuel. E ali como um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. É interessante notar que quando Samuel foi até a casa de Jessé para identificar o escolhido de Deus como o próximo rei de Israel, Davi era o único que estava fora de casa. Ele estava realmente trabalhando. Ele estava trabalhando. O que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Davi tinha algumas qualidades e características que fizeram com que fosse escolhido por Deus para liderar o seu povo. Ter qualidades e características que agradam a Deus. Isso é viver pelo propósito. Propósito de Deus. Ele demonstrava respeito pelas autoridades estabelecidas por Deus. Davi respeitou todas as autoridades, respeitou a autoridade paterna, respeitou a autoridade do rei Saul, respeitou a autoridade de Samuel, profeta Samuel, respeitou as autoridades que estavam acima dele. Pois mesmo quando ele teve oportunidade de matar Saul, que era seu inimigo, Davi não era inimigo de Saul, mas Saul via Davi como inimigo. E mesmo quando ele teve oportunidade de matar, ele não fez. Ele não fez. Por quê? Porque quem vive pelo propósito respeita as autoridades. Você respeita as autoridades que foram colocadas sobre a sua vida? Ele tinha o desejo de aprender e se sujeitava à vontade de Deus. Era um verdadeiro adorador e tinha um coração grato, possuía uma fé absoluta em Deus. Isso a gente vê quando ele vai lutar contra o gigante. Quando Golias falou, eu vou colocar
o seu corpo aí para as bestas feras comer, ele falou, eu vou contra você, não com espada, não com escudo, nem com lança, eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. Ele se sujeitava à vontade de Deus, era um verdadeiro adorador, tinha um coração grato, possuía uma fé absoluta em Deus. Eu não posso, mas Deus pode. Deus pode. Quem vive pelo propósito se sujeita à vontade de Deus e tem um coração grato. Quem vive pelo propósito se sujeita à vontade de Deus e tem um coração grato. Você tem um coração grato? Se sujeita à vontade de Deus? Ou é daqueles, eu não aceito isso, Senhor? Quem é a criatura para se levantar contra o Criador? Davi era responsável. Ele era responsável pela família, pelos amigos, pela nação, pelo cumprimento de obedecer a Deus. Ele tinha um profundo amor pela lei de Deus. Eu quero dizer que quem vive pelo propósito de Deus é responsável. Quem vive pelo propósito de Deus é responsável, tem responsabilidade. Davi também, ele revela coragem e valentia. Ele não tinha medo de enfrentar gigantes. Ele não tinha medo de enfrentar dificuldades. Quem vive pelo propósito não tem medo de enfrentar batalhas. Estamos enfrentando uma batalha que nós não sabemos até quando. Mas não tenha medo. Deus está à frente. Em que grupo você está? Com aqueles que obedecem? Com aqueles que se submetem a Deus? Ou você está em cima do muro? Estar em cima do muro é muito perigoso. Eu ouvi esses dias uma história que a pessoa contava que tinha um muro. Do lado de lá estava o diabo. Do lado de cá estava o céu. E a pessoa estava em cima do muro. E o diabo quieto. E os anjos do lado de cá, gritando, pula para cá, pula para cá, pula para cá. E esse homem dizia lá na história que o diabo estava quieto. Não incentivou o rapaz pular para o lado dele. Aí fizeram uma pergunta para o diabo. Por que você não chama também o rapaz para pular do nosso lado? Um dos demônios disseram. E Satanás disse, não, porque o muro é meu. O estar em cima do muro já significa que a pessoa virou as costas para Deus. Você está em cima do muro? Aonde você está? A palavra de Deus diz sobre o viver, aquele que é quente ou morno. Não é nem quente e nem frio, é morno. E quando a pessoa é morna, a palavra de Deus diz que ele está ao ponto de vomitar da presença dele. Antes frio do que morno. Davi era um homem de integridade. Integridade é a qualidade de quem é honesto, de quem é incorrupto. Quem vive pelo propósito, vive uma vida íntegra. E viver nesta geração corrupta, que corre atrás das necessidades, dificilmente se acha uma pessoa íntegra. Mas eu quero dizer que existe milhares e milhares de homens e mulheres de Deus que vivem uma vida íntegra. Davi tinha temor a Deus. E quem vive pelo propósito, vive no temor a Deus. Viver pelo propósito é saber que Deus tem algo maravilhoso, tem algo muito maior para a minha vida e para a sua vida. E eu preciso cumprir este propósito.
Há pessoas precisando de que alguém venha trazer uma palavra para transformar a vida delas, para que elas saiam desse tormento. Nessa semana, eu fui visitar o esposo de uma irmã no hospital. Me deram autorização do médico, o filho me deu autorização e eu entrei no hospital. E quando eu entrei, estava lá o esposo dessa irmã, que está com câncer, e um outro senhor, já com 96 anos, mas muito lúcido. E eu comecei a falar de que Deus tinha um propósito na vida deles. E eu comecei a falar que a vida deles não estava nas mãos dos médicos, não estava na mão de medicamento, porque o homem pode errar, e errar até o medicamento, mas Deus não. E se eles estavam ali, é porque Deus tinha um propósito para a vida deles. E eu disse, é tempo de vocês entregarem a vida para o Senhor Jesus. E eu falei, vocês querem entregar? Eles disseram, eu quero. Pastor, eu quero. E aquele senhor com lágrimas nos olhos, chorando, ele disse, foi Deus que te trouxe aqui para trazer esse propósito para as nossas vidas. E ao estender as mãos para eles, eles se levantaram. Cada um segurou na minha mão sem eu pedir. E eles foram repetindo a oração, Senhor, eu entrego a minha vida está nas tuas mãos. Foi uma presença maravilhosa. Foi uma presença maravilhosa. Saí de lá com a certeza que ganhei mais 2 irmãos em Cristo e que viveremos eternamente nos céus. Homens que estavam vivendo sem propósito e que agora, mesmo no hospital, eles entendem que a vida não é mais deles. Quando nós vivemos pelo propósito, nós cumprimos aquilo que Deus tem para nós. Minha mãe, nessa manhã, ela mandou um recado pelo WhatsApp e disse que esta geração parece que tem rodinhas nos pés. Ela dizia, essa geração parece que tem rodas nos pés, não para em casa. Ou seja, não fica parado. Ela disse, não deixe as rodinhas dos pés, ou seja, não fique parado. Ela disse, meu filho, não deixe as rodinhas dos seus pés se enferrujarem. E falando para todos os filhos, entre netos, bisnetos, tataranetos, genro, nora, temos mais de 117 na família. E ela dizia, façam algo, orem por vidas. Eu com 102 anos, a minha mãe dizia, 102 anos, eu não paro, eu levanto cedo, e enquanto eu trabalho, eu oro e eu louvo a Deus. Isso é viver pelo propósito que Deus tem para cada um de nós. A minha mãe, mesmo com 102 anos, ela entende o propósito que Deus tem para a vida dela. É entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, não viva pela necessidade, viva pelo propósito que Deus tem, em nome do Senhor Jesus. E novamente eu quero encerrar, neste tempo de crise, neste tempo de fique em casa. É uma oportunidade que Deus está nos dando, está dando para esta geração, uma geração corrupta, de buscar aquilo que se foi perdido, de restaurar aquilo que se foi perdido, de ainda viver pelo propósito eterno que Deus tem para cada um de nós, e não viver por necessidade. Eu quero encerrar dizendo, quem vive por necessidade acaba perdendo o propósito que Deus tem para a sua vida. Quem vive por necessidade acaba perdendo, se distanciando do propósito que Deus tem. Mas quem vive pelo propósito de Deus, Ele vai suprir as necessidades. Elas vão aparecer, mas Ele vai suprir. Glória a Deus pela sua vida.
Eu quero orar. Eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus, para que você tenha um propósito daqui para frente, de buscar o que se perdeu, de restaurar, de viver uma vida diferente. Deixa aquilo que é fútil, deixa aquilo que vai ficar. Busque o propósito de Deus que é eterno e que jamais acaba. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ao ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nesta manhã, Senhor, o nosso coração se enche de alegria, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é maravilhoso. Que mesmo, Senhor, vivendo numa geração corrupta que nós vivemos, aonde a degradação, Senhor, da família, Senhor, do casamento, Pai, tem sido muito grande, o Senhor tem nos dado oportunidade de restauração. Por isso, Pai, cada um que está ouvindo a Tua palavra nesse momento, que o Senhor trabalhe no coração, que cada um venha viver pelo propósito que o Senhor colocou, Senhor. Um propósito eterno. Propósito de irmos fazer discípulos, discípulos de Jesus. Abençoe, Senhor, esse lar, esta família, esse pai de família, essa mãe, esse filho que está me ouvindo nesse momento, Pai. Abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que Tua presença, que a Tua presença encha os lares e que nós possamos viver pelo propósito e não pelas necessidades, porque as necessidades o Senhor suprirá cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Não desligue ainda, temos uma adoração maravilhosa ainda para ouvirmos, mas que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, a vida da sua família. Novamente, não viva por necessidade. Viva pelo propósito. Que Deus te abençoe. Não esqueça do nosso culto às 18 horas. E aí, passe também esta mensagem para o maior número de pessoas que você conhece. Tem pessoas que você conhece que precisa viver pelo propósito e não mais por necessidade, porque já tem perdido muito e muito, mas Deus pode restaurar o que se foi perdido. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida. Vamos ouvir mais uma adoração ao Senhor. Que viemos buscar, Senhor Deus Pai, refúgio em Ti, Senhor Deus. Que viemos buscar, Senhor Deus, a estar mais perto de Ti, Senhor Deus, a buscar ter mais intimidade contigo, Deus. Que seja o desejo do nosso coração, Deus, o desejo, Senhor Deus, do Teu povo, Senhor Deus, da Tua igreja, Senhor Deus. Oh, Senhor, oh, eu te busco, Senhor, com todo o meu coração. Jesus, Jesus, oh, eu te busco, Senhor, com todo o meu coração. Oh, do que adianta, Deus? Do que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todo o céu, não estiver perto de Ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de Tuas mãos. Só quero Tuas bênçãos se eu tiver Tua presença dentro de mim. Te ouvir, Te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, Tu cumprirás o desejo
coração. Se eu te buscar, oh, é impossível. Oh, estar perto de ti, Senhor, e não ter as tuas bênçãos, Deus. E tuas bênçãos não Oh, ter. não, 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 não. Oh, Jesus, oh, do que adianta ter, Senhor Deus? Do que adianta ter as riquezas deste mundo? Ou ser honrado por todo o céu, não estiver perto de ti. Oh. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Oh, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto e tuas bênçãos se eu não ter, Deus. Bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Agora eu quero tocar teu rosto. Eu quero ver, Senhor, tu cumprirás o Sim, Deus. desejo do meu coração. Vem, Senhor, cumprir o desejo do nosso coração, Deus. Oh, é impossível, Deus. É impossível, Senhor Deus, Pai, estar perto de ti e não ter as tuas bênçãos, Senhor Deus. Bênçãos não Oh, ter. não, não. Oh, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Oh, aleluia. Aguarde um momento. Eu tenho um recado para você. Antes de desligar, preste bem atenção. Eu gostaria que você estivesse orando por toda a equipe. Tem uma equipe que está trabalhando por detrás. Nós estamos trabalhando sim com prevenção, estamos com máscara, temos álcool gel. Então nós estamos trabalhando aqui com prevenção. Sim, também estamos obedecendo aquilo que as autoridades têm nos dado. Não pense que não. Eu gostaria que você estivesse orando por essa equipe que não está ganhando nada, mas tem disposto a trabalhar, a dar o seu tempo para que a palavra alcance o seu lar e o lar de milhares de pessoas. Não esqueça
Você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, isso é muito importante. Passe para os amigos se inscrever no nosso canal. Quanto maior número de pessoas nós alcançarmos, mais vidas serão transformadas, saiba disso. Não esqueça também do nosso quilo do amor. O Senhor falou nessa semana para mim que essa crise vai ser como uma pedra jogada no rio. A onda vai crescer. E como será aquelas famílias que estão desempregadas, que vivem de aluguel? Então, você está vendo aí o número do WhatsApp, você que deseja doar uma cesta básica, nós estamos recolhendo para ajudar famílias necessitadas. Se você também deseja ofertar ou entregar o seu dízimo, vai estar passando aí a conta bancária da nossa igreja. Você pode fazer um DOC, você pode fazer uma transferência. Temos também as nossas necessidades. Precisamos também da sua fidelidade. Saiba, dízimo e oferta é gratidão e obediência. Que Deus te abençoe. Não esqueça, às 18 horas estaremos de volta com mais uma palavra abençoadora. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um domingo, um restante de domingo, um almoço maravilhoso. Que Deus te abençoe.